Não tem sentido nenhum. Você não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. Qual foram os seus 3 maiores erros, assim, nesse período? Obviamente você cometeu erro, e obviamente você continua cometendo. Totalmente. Mas até você atingir a liberdade financeira, porque depois o erro, quando você já atingiu a liberdade financeira, desde que não te coloque em risco da ruína, é um pouquinho mais tranquilo, né? Perfeito. Mas durante esse período, até você chegar lá, quais que foram os 3? A Lu vai saber todos eles, Lu, certeza. Um que eu falo sempre, assim, depois de um certo tempo, quando você começa a ver que o negócio engrenou, que os dividendos realmente estão fazendo sentido, aí você para olhar e fala, pô, o dividendo tá vindo, assim, tá mais do que o que eu faço trabalhando, ou tá muito próximo. Aí eu sei tudo. Quem é o Barsi? São muito bons. Quem é o Barsi? E aí você se depara, assim, não, obviamente, é modo de dizer, né? Óbvio, você nunca... acho que o primeiro erro do investidor, e esse é um erro que eu cometi, jamais se compare com outro investidor. É a pior cagada que você pode fazer. E eu posso falar isso, cara, tranquilamente. Você só deve satisfação a você mesmo na sua carteira, a mais ninguém. Porque você que vai conviver com ela, com seus erros e com seus acertos. Ninguém vai pagar as contas das cagadas que você faz na sua carteira. Então, o primeiro erro, se comparar com alguém ou querer ser melhor que alguém. Você não é nada na Bolsa de Valores, você é só mais um lá, tentando ter uma boa vida para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu entorno, da tua família, do teu cachorro, dos teus amigos, das pessoas que estão em volta e que você quer bem. Ponto. Esse é o primeiro. Embarcando nisso, eu comecei a especular, porque eu já estava começando a ver os dividendos fazerem sentido para mim. Então eu falei, pô, agora eu sei fazer dinheiro um pouco mais rápido do que o normal, fazendo com que meus dividendos fiquem fiquem maiores. sobe. Exatamente, eu sou um gênio. Ainda mais depois de 2008, porque teve o subprime, né? Isso aí tá muito fresco na minha mente. Teve o subprime, ele aconteceu. Depois ele acabou, assim, o mercado se recuperou de uma maneira muito rápida, né? E aí eu comecei a especular. Comprei, por exemplo, uma ação da Uzi Minas a R$90. R$90, que em 2016 eu fui ver a 90 centavos. Ela teve um desdobramento, se eu não me engano, 2-1, alguma coisa assim. Mas assim, qual que foi meu erro? Não foi comprar a Uzi Minas. A Uzi Minas é uma puta de uma empresa. O meu erro foi comprar ela sem, ao menos, entender o que ela fazia, sem ver o fundamento nenhum. Porque naquela época, as empresas desse setor estavam muito turbinadas. Elas subiam sem parar. Então eu falei, vou comprar para dar uma acelerada. Só que isso é um erro, assim, grotesco que você comete, porque você fala, pô, o que tava dando certo aqui, eu vou parar agora, vou dar uma paradinha aqui, porque agora eu vou dar uma turbinada aqui, depois eu volto. Esse depois eu volto. Fundo, né? Putz, e a pior cagada que pode acontecer é quando você começa ganhando nessas coisas. O risco da ruína que você falou pode vir daí. A pessoa começa ganhando no mercado, fazendo, por exemplo, um trade, ela pode achar que aquele é o caminho ideal para você. Que é competência. Exatamente. E aí fica lá xingando seu pai nas matérias, né? O cara que sai ganhando. Tem a galera que comprou IRB, por exemplo, porque o Barça está comprando. O cara não se dá nem ao trabalho de ler até o final da notícia. Exato. Ele só lê o título. Exato. Então tipo, o cara fala assim, comprei o IRB porque, qual que é o fundamento que você tem que comprar? Porque o Barça está comprando. Você fala, você começou no mercado agora, meteu, sei lá, e é um monte de gente que fez isso. Você começou no mercado agora, tá metendo, sei lá, 50% do teu patrimônio IRB porque o Barça está comprando? Não tem sentido nenhum. Você não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. O Barça é o Pelé, é o que eu sempre falo. Ele tá vendo algo que você não tá vendo. E não tem problema, cara. E possivelmente ele vai multiplicar muito em algum momento, se a tese dele estiver certa, e várias teses dele tiveram corretas ao longo desses anos. Só que ele aguenta esperar. A pessoa que está começando não aguenta esperar. Esse é o problema. Ele tem fluxo de caixa para continuar aportando. Ele não monta toda a posição dele naquele único momento. Ele certamente não foi 50% do patrimônio que ele jogou. Também não foi 50% do patrimônio. Exato. E uma outra coisa para levar em consideração também é que assim, o Barça é o Pelé. Mas mesmo o Pelé, às vezes, vai errar em uma ação. E é por isso que você tem que ter diversificação, porque você só precisa ganhar mais dinheiro quando você ganha do que quando você perde. Perfeito. É uma conta muito simples. Essa diversificação que a Lu falou, a Lu falou, ela tá completamente certa. Vem com o tempo. O cara, sei lá, começa com R$1.000, ele quer meter em 20 ações. E não é assim, cara. Sim. Não precisa ser assim. Eu não acho que seja o caso, mas imagina, por exemplo, que você achasse magnífico lojas americanas. Puta empresa, case incrível. E aí você vai falar, vou colocar 50% do meu patrimônio lá, acho que tá muito barato.
E aí vem uma fraude, um negócio que não tem como você saber que existia, sabe? Não tem como você saber. O erro foi seu? Não. É um erro de mercado, é um risco que você corre toda vez que você investe numa ação. Então, até por isso é importante você ter essa diversificação, porque não importa quão bom você seja, esses erros não estão sob seu controle. Perfeito. E, Luiz, o Fábio cometeu alguns erros, você que não sei tal. Você cometeu alguns erros ou seu pai estava ali falando, não faz isso, você ouviu. Mas é só de erro a gente faz. Ah, legal, hein? Gostei disso aí, né? Legal. Boa ideia mesmo. Não, mas assim, eu comecei trabalhando na mesma corretora que meu pai operava. Meu pai era cliente na Elite, né? Porque até 2008 ele começou na bolsa como operador, o que hoje seria o equivalente ao assessor, enfim, ao assessor de investimentos. Até 2007, 2008, depois essa legislação mudou, ele não passou na prova do vou denunciar que Barsi não passou na prova. Não vou fazer essa prova, porra. Vai virar cortes aí. Vai virar cortes, certeza. Perguntaram um negócio? Eu sei lá, eu quero saber de dividendo. As certificações do mercado, em geral, elas são assim, né? Exatamente. Coisa que você nunca usa. Você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Com a Ancor, exatamente. Isso foi em 2008, né? Logo que começou isso, você tinha que ter Ancor para atuar como antigo AI, né? Que hoje é o AI. Então ele falou, bom, então eu vou... Ele delegou os clientes que ele tinha, né, de uma vida, enfim, para o assessor que hoje cuida da carteira dele. E ainda tem essa carteira, enfim, que é um outro assessor que cuida, né? E eu comecei nessa mesma corretora. Eu comecei como estagiária de research, né? Então sempre trabalhei na área de research. E como analista de uma corretora médio porte, pô, não existe esse negócio de um analista cobre cada setor, querida. Você vai olhar as top picks aqui, de cada um desses setores, né? E eu tinha que olhar varejo, eu tinha que olhar construção civil, eu tinha que olhar outros setores que meu pai, né, sempre torceu o nariz. Mas, poxa, existem ali boas empresas nesses setores, mas para outro objetivo, né? Para você fazer compra e você vai vender a hora que você chegar no seu valor justo, né? Então, eu tinha que olhar para outros setores. E aí, obviamente, você cai em algumas tentaçõezinhas, né? Poxa, conta aí. Aí, BRF foi uma dessas, né? Pô, do papel voando e tal, não sei o quê. Bateu acho que R$60. E aí, bom, enfim, algumas coisas aconteceram. Sempre vai acontecer alguma coisa na bolsa. Sim. Essa ação corrigiu para R$40. E aí, você tá naquele clima de mesa de operação. O pessoal, pô, tá comprando. Não, imagina, isso aqui 40 pau, vai 60 rapidinho. Tá, não sei o quê, igual aconteceu da outra vez. Né? Beleza, eu falei, galera, é isso. Esse é o negócio. Pegou o gráfico e desenhou. Não cubro isso aqui, beleza, posso comprar. Comprei BRF, né? Nossa. Não contou vai dar lá. certo. Não contou em casa. Não, contei, né? Meu pai trabalhava, ele ficava na mesa do outro lado e tal. E ele só assim, né? Tá bom, né? O dinheiro é seu se você quiser, né? Eu não compraria essa porcaria aí, mas tudo bem. Tem que deixar pra aprender também, né? Bom, enfim, o que foi se suceder logo em seguinte, Operação Carne Fraca. E aí depois deflagrou-se, né, os vários problemas operacionais, gerenciais da empresa, enfim, depois troca de sócios, aquela briga societária toda, enfim, um rolo que até hoje ainda não se resolveu por completo. E o papel foi de R$40, foi o preço que eu paguei a 16. E um monte de gente na corretora no meio do caminho foi fazendo o quê? O preço médio. E foi colocando mais dinheiro nessa ação que você não queria, que você queria vender rapidinho. E foi botando mais dinheiro. O que aconteceu? Chegou nos R$16 para falar, não aguento mais, eu não tenho mais dinheiro para fazer preço médio, eu não tenho mais dinheiro para colocar nas outras minhas boas ações, pô, de repente é só o dividendo que cai, eu vou vender. Aí o que acontece? A ação sobe. Nossa, subiu. E você foi fazendo esse preço médio aí? Eu cheguei no meio do caminho. Aí, uns R$20, eu comprando, como eu falei, cara, quer saber? Eu não quero essa ação na minha carteira, assim. Eu vou vender, eu vou ficar com este erro, vou tatuar esse erro, nunca mais eu vou comprar esse tipo de setor, ou comprar por euforia, ou comprar por ganância, sair da estratégia que eu sigo, enfim. Legal. E foi um dos erros, né? Entre vários outros, né? Foi um bom MBA. Teve um eu te avisei? Não teve, mas só no... Só deu uma olhada, né? Só na olhadinha. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Manda ver aí, velho. Teve um complicado. E o legal disso é que, assim, as pessoas... E o pessoal tem uma visão de que, pô, trabalha no mercado lá, a galera que tá analisando, os caras são gênios, né? Nunca perdem dinheiro, né? Mas é engraçado, porque as pessoas, elas têm essa visão, né? Subiu 10%, eu vendo. Pô, ganhei 10%, eu vendo. Mas aguenta um prejuízo de 10, 20, 30, 40, 50, 60. É só fazer uma continha básica para você. Se você for lá uma pessoa que aperta aleatoriamente, comprar, não analisa, compra e vende. Talvez a chance de você acertar seja de 51% versus 49%, né? Em um período aí de maior de tempo.
Se você aguenta nos seus acertos 10% de alta, 20% de alta, só que nas suas perdas, né? 50% de queda, 60% de queda, o seu saldo vai ser extremamente negativo, né? Então, não sei como é que vocês veem, se vocês tem um stop definido, sem algo nesse sentido, deixa ganho correr, como é que é? Porque tem gente que trabalha com stop. Eu trabalho com stop aqui, se a ação caiu tanto, eu vendo. Tem na filosofia de investimento de vocês têm esse lance de, pô, se atingir tanto ao preço da ação eu vendo, stop de... Imagina se eu tivesse usado o stop em BB Seguridade. Deus me livre. Imagina se o Barsi tivesse, em algum momento, desde 1970, vendido o Banco do Brasil por algum... Eu acho que tudo se resume que você não só estaria confortável com esta perda, mas você estaria confortável em comprar mais durante este período? Porque, geralmente, até boas empresas sofrem de tempos em tempos. Né? Então, a gente estava falando do Warren Buffett, que tem ali uma rentabilidade invejável de 20% ao ano, mas não é 20% ao ano todos os anos. É no acumulado, a média anual. Né? Então, ele já amargurou também 3 ou 4 vezes ao longo da sua trajetória quedas superiores a 50% na cotação da Berkshire. Quer dizer que a empresa piorou? Não. Mas a expectativa ou a perspectiva dos investidores sobre aquela ação específica ou sobre o mercado, às vezes não é nem sobre uma ação ou setor específico, é sobre o mercado, às vezes contrafluxo no argumento, piorou. E aí você vai estar fazendo um bom negócio ao comprar mais ações dessa empresa que despencou 50%. Foi o que aconteceu comigo na BB Seguridade. Eu fiquei 2 anos comprando BB Seguridade, o papel veio de, sei lá, 32, quando chegou a 26, eu falei, puta, acho que já começou a chegar num preço legal, comprando todo mês, até que chegou aos R$18. Beleza, comprei todos os meses. Houve um descasamento, né, entre IGPM e IPCA, enfim, o IGPM subiu muito mais rapidamente, você tem um descasamento entre ativos e passivos, mas é um efeito temporário no balanço. O IPCA, de novo, o IPCA alguma hora vai acompanhar, enfim. Então, analisei, entendi a empresa, vou comprar. No momento que a taxa de juros subir, seguro é o negócio para se ter na carteira. Mas não quando a taxa de juros já subiu. A taxa de juros está lá embaixo. Porque o cara tem, basicamente, trabalhar com float, uma tesouraria. Então, a hora que esses ativos estiverem lá, corrigida a mercado, isso vai ser um caminhão de dinheiro. Então, fui comprando. Não tinha certeza que ia subir. Mas, poxa, eu tinha certeza que era uma boa empresa e que ela não havia perdido os seus fundamentos. A qualidade se mantinha a mesma, mas até bons negócios passam por períodos sombrios de vez em quando, né? E você tem que ter essa sabedoria de saber quando que é uma perda de fundamento, quando que é, de fato, algo... um contexto de curto prazo, de médio prazo, enfim, né? E comprei. Então, imagina se eu tivesse colocado no stop. Não teria vendido e não teria continuado comprando. E você tem vários exemplos, né? No mercado americano, a morte do Steve Jobs fez a ação da Apple cair 50%. Perfeito. Porque o Steve Jobs morreu. Foi isso. A Amazon, né? Chegou já a cair mais de 80%. A Amazon chegou a cair quase 80%. Acho que por aí, 80%, 80%. Um pouco mais. Aqui no Brasil, depois da pandemia, os bancos caíram 50%. Mantiveram pagando bons dividendos, cresceram. Então, é como você... Assim, é como você se vê quando isso acontece. Você se vê comprando mais. Então, a ótica de você ser um investidor parceiro das empresas, você incorporar que você é o dono daquela empresa, eu acho que é isso que acaba fazendo com que você se diferencie em algum momento no mercado. Você não vai olhar a rentabilidade, você vai olhar o número de ações que você tem na carteira. E se você está tão confortável com aquele negócio no longuíssimo prazo, esses momentos são excelentes para você comprar. Então, você pega uma Klabin, pega um Banco do Brasil, pega uma Taesa e tal. Essas empresas passaram por Primeira e Segunda Guerra, hiperinflação, Collor, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, que mais? Passaram por pandemia. O Banco do Brasil existe desde o tempo de Dom Pedro, foi fundado lá atrás. Então, assim, você acha que alguns desses fatores vão botar em xeque assim, empresas e negócios tão sólidos como esses, que já sobreviveram a tudo isso? Se a resposta for não, você tem uma puta oportunidade de comprar essas empresas quando a coisa degringolar. E vai degringolar. Especialmente aqui no Brasil, né? Porque a gente tá sempre em crise. Tem um meme que fala, eu não sei se vocês já viram, tipo, essa é a diferença. O Brasil tá sempre em crise. É dos Vingadores, né? América, esse é o meu segredo, a gente tá sempre... Os caras reclamando de inflação a 6%, falam, bicho, isso, né, cara? Aqui o nosso segredo é esse.